o melancólico ele tem um potencial incrível de produção, de realização, de movimento, mas ele precisa de estímulos muitas vezes externos que o ajudem a sair da caverna. Olá, você está no Círculo Dourado, o podcast que fortalece alianças e ajuda os casais a desenvolverem relacionamentos saudáveis e duradouros. Eu sou a Nayara Vermelho. Eu sou o Samuel Vermelho. E hoje nós estamos finalizando a série Temperamentos no Amor, com um temperamento muito rico, que é o melancólico, né, Samuel? Exatamente, Nayara. Se você perdeu algum dos outros episódios atrás, os outros 3 tipos de temperamento, corre no canal, assista esse aqui também, porque eu acho que ele vai fechar com chave de ouro, não é isso, Nayara? Exatamente. E aí, para a gente poder começar a falar do melancólico, vamos nos lembrar aqui que a gente separa os temperamentos de acordo com as características, né? Em relação à temperatura e umidade. Então, o melancólico é o temperamento que a gente vai classificar como um temperamento frio, do grupo dos introvertidos, e um temperamento seco, né? Então, é um temperamento em que a estrutura, né? Em que essas pessoas elas são movidas por ideais, né? Elas são movidas por altos propósitos, têm muitas dificuldades com mudanças, são resistentes a mudanças, mas tem também algumas características muito bonitas que a gente vai ver aqui ao longo dessa série, né, Samuel? Exatamente. Olha só, é interessante perceber dentro do consultório, ao atender casais ou pessoas melancólicas, essa tendência, eu diria, à rigidez. Talvez aí você vai dizer, né, vai falar sobre o símbolo aí do melancólico, Sim. que é a terra. Isso. Ou seja, a terra ela é rígida, é difícil cavar a terra. A terra ela absorve muito as coisas, né? Exatamente. Tudo marca a terra. Então, geralmente o melancólico ele tem alguns traços assim desafiadores de lidar, justamente quando alguém pisa na bola com ele. Ele guarda muito as coisas, ele é muito teórico, ele é do pensar. Ele pensa muito, ele é muito dado à intelectualidade. Isso. E é muito interessante ver essas relações dentro dos grupos, né, de casais ou das relações entre o melancólico e os outros temperamentos. Exatamente. Então, como o Samuel falou, o símbolo utilizado para poder simbolizar aqui, né, representar o melancólico é a terra. E a terra, quando a gente para pensar num agricultor, né, que vai ali semear a sua semente de um fruto, de algo que ele quer ali colher, o que ele faz? Ele vai tratar aquela terra, ele vai arar a terra e ele vai lançar a semente sobre aquela terra. E no primeiro momento, quando ele termina de fazer a semeadura, quando você olha para aquela terra, se você não soubesse que um agricultor passou por ali, talvez você nem perceberia que houve uma semeadura, porque não há barulho. Então, uma característica da terra é que ela é silenciosa. Tudo acontece o quê? Tudo acontece por baixo da superfície, tudo está acontecendo ali por dentro. E os processos, né, na natureza, quando a gente lança uma semente, você não vai ver acontecer de imediato. A planta ou o fruto que você vai semear, ele demora um tempo, né? Então passa ali um tempo até que surge o primeiro broto. Então, a princípio, quando você não vê nada, parece que nada está acontecendo, mas está acontecendo muita coisa. Só que depende o quê? Do tempo, né? É um processo lento. Então, por isso que nós simbolizamos o melancólico como a terra. São pessoas silenciosas, são pessoas introvertidas e são pessoas de lenta reação, que vão demorar muitas vezes para trazer o resultado daquilo que elas buscam, daquilo que elas procuram, né? Você bem falou sobre os processos internos, né, do melancólico. Dos 4 temperamentos, aliás, o melancólico é aquele que tem um mundo interno mais vivo, ele pensa muito e às vezes até sofre do que a gente chama de pensação, né, entre aspas. Ele sofre por pensar muito, por ficar, né, muitas vezes com muitas ideias. Ele, talvez dos 4 temperamentos, seja o que seja mais criativo. A todo momento ele tem uma ideia, mas ele tem uma tendência, às vezes, a sabotar essas ideias. Ou seja, à medida que ele tem a ideia, ele mesmo vai criando, né, pensamentos ali, que a gente chama muitas vezes pensamentos catastróficos, né, de que aquilo não vai dar certo. Por quê?
Ele é muito bom no planejamento. Talvez dos 4 temperamentos é o que planeja melhor, mais organizado, mais perfeccionista. Mas ele tem uma dificuldade nesse movimento de ter a ideia e colocar em execução, não é isso? Exatamente, porque este também é um temperamento chamado de idealista, né? Então, é um introvertido, é o melancólico, idealista e também perfeccionista. Então, eles sempre estão voltados para um ideal muitas vezes de perfeição. Eles querem essa excelência, mas muitas vezes o medo e da frustração acaba travando esses melancólicos, né? Então, eles muitas vezes param diante do mundo real que pode frustrá-los muitas vezes. Então, eles têm essa grande dificuldade, mas eles é um temperamento muito rico em relação também a essa lealdade, né? Principalmente no relacionamento, que é o que a gente vai começar a tratar aqui, do melancólico. Ele é um temperamento muito leal, uma tendência a buscar a estabilidade da relação, a sempre se doar para o outro. É um temperamento também do autossacrifício, né? Que são pessoas que tendem a se entregar muitas vezes na relação e muitas vezes também se anular, né, Samuel? Diante de situações, porque eles querem, quando o casamento, quando o relacionamento é um valor para eles, eles querem que aquele relacionamento dê certo, né? Só que existe também uma outra tendência. Se por um lado eles são leais, são devotados, são idealistas, esse perfeccionismo leva também a um olhar muito crítico, né? Exatamente. Uma crítica não só de si, que é muito profunda, mas também uma crítica do outro e uma tendência à negatividade, né? E ao controle também, né? A querer controlar o que o outro faz, justamente por ter essa visão do detalhe, ele muitas vezes se fixa muito no detalhe do detalhe do detalhe e perde a perspectiva do todo. E isso muitas vezes traz, né, ali muitos atritos dentro do relacionamento, se ele não souber, se ele não conseguir perceber isso, porque é muito desafiador também para o melancólico se olhar no espelho. Exato. E por ser um temperamento de estrutura, né? A gente tem 2 temperamentos estruturais, que é o colérico, o fogo, e o melancólico, que é a terra. Só que o fogo, quando você toca, você é marcado. É claro que o colérico, ele sente muito as coisas, mas ele tem uma tendência à ação externa, uma expansão muito grande. O melancólico é diferente. Ele tem uma estrutura que é marcada, né? Então, se você bate na terra, você coloca um finco na terra, você vai perceber que vai ficar uma marca ali. E assim como a terra, muitas vezes, quando você, não sei, principalmente as mulheres, a gente que gosta muito de planta, né? Você pega o seu vaso de planta e aí às vezes a gente vai ali com o tempo jogando água, mas muitas vezes você precisa remexer aquele vaso, remexer aquela terra para airar, porque eles têm uma tendência à sedimentação. Ou seja, as coisas que vão acontecendo com eles vão sendo sedimentadas, vão sendo aprofundadas e muitas vezes coisas boas e coisas ruins. Então, mágoas que ficam ali no profundo, que às vezes é difícil de remover, né, que atrapalha o seu relacionamento, que atrapalha eles de avançarem, permanecem. Uma dificuldade de mudança, igual você falou, né? A terra, ela sedimenta e aí, para poder mudar, você vai ter que mexer, né? Muitas vezes E trava. sufoca. Então, você precisa estar sempre mexendo, airando aquela terra. Esse é o grande desafio no relacionamento com o melancólico, que também não é muito dado à fala. Eles pensam muito, às vezes a mente está um turbilhão, né? Mas isso não é muitas vezes colocado para fora, é uma dificuldade e muitas vezes essas mágoas, esses ressentimentos que acontecem, eles precisam ser externalizados, né? E é interessante porque atendendo, né, casais em que um dos cônjuges é melancólico, muitas vezes a queixa do parceiro é justamente essa. Às vezes ele vem do nada com um assunto que a gente iniciou há 3 meses atrás e para mim estava resolvido, mas aí ele ou ela trouxe a coisa como se tivesse acontecido agora. Então, o melancólico ele tende a ruminar muitas coisas, então a demorar a digerir as coisas que acontecem e uma dificuldade de posicionamento na hora que as coisas acontecem. E uma tendência, às vezes, de relevar muito a si mesmo, porém, muitas vezes ele guarda aquilo o afeta, ele se afasta, se silencia, quando muito pressionado acaba também estourando. O que não é uma característica muito legal, justamente pela dificuldade de regular esse momento que ele fala e o momento que ele tem a tendência maior de se calar. E é um temperamento do ideal das grandes expectativas. Isso também pode afetar o relacionamento, porque muitas vezes o melancólico, dos sentimentos, sonha demais. O sonhador, idealista, ele olha para o parceiro e ele está esperando aquela ideia que ele projetou. E às vezes uma dificuldade de amar
o sujeito, a pessoa de carne e osso real que está ali diante dele, com todas as suas diferenças, né, com todas as suas fraquezas. Então esse é um desafio para o melancólico, é lidar com o mundo real, lidar com a realidade que muitas vezes não vai caber na sua caixinha de perfeição, né? E com a tendência e a necessidade de um movimento constante. Se ele é terra, ele tende a ficar mais parado, né? Mais na dele ali, mais no mundo dele. Então, nos relacionamentos, se você é casado com um melancólico ou uma melancólica, esse estímulo constante para que ele esteja em movimento e haja. Geralmente o melancólico tem uma frase que eu gosto muito, que é: o melancólico ele funciona muito no campo de batalha. Então dá para ele um projeto, né, em que ele se engaje, ele vai desenvolver. Aí sim ele não vai ter essa tendência, né, a ficar parado ou a demorar muito a tomar decisões. Bom, e agora a gente vai falar um pouquinho das interações do melancólico com os outros temperamentos. O primeiro aqui que nós separamos é um melancólico com um melancólico, Samuel. É um relacionamento baseado em ideais, em ordem, em busca de espaço e princípios. Você já teve experiência de atender casais melancólicos? Olha, assim como outras configurações que a gente falou nos outros episódios, um temperamento se relacionar com o mesmo tipo é mais raro. A gente sabe que cada temperamento tem os graus, né? Ou os aportes. Dificilmente alguém que tem o mesmo temperamento e o mesmo aporte vai se relacionar. Geralmente são aportes um pouquinho diferentes, ainda que tenham o mesmo temperamento. Mas é interessante porque o casal melancólico e melancólico é aquele casal que muitas vezes vive cada um no seu mundo. É o desafio dessa integração, dessa interação, de falarem. Porque o melancólico ele é muito bom de escuta. Ele sabe escutar bem, ele consegue, né, entender, né, o mundo, ele é empático muitas vezes, mas ele tem dificuldade de falar, de se posicionar. Né, de colocar aquilo que ele está sentindo internamente. Então, muitas vezes, é um casal que ele vai ter ali os seus momentos de silêncio. E se esse silêncio se prolonga, muitas vezes eles vão correr o risco de se desconectar. Né? E por serem também muito críticos, né? Então, a dificuldade de ter essa perspectiva das coisas positivas, né? Uma atitude positiva em relação ao seu cônjuge. Você falou o elogio, né? Muitas vezes vai ser um desafio, é um casal que vai precisar exercitar as palavras de afirmação, a capacidade de ver o belo e o encorajamento, né? Geralmente, tá? E aí isso vale para as outras configurações de melancólico que se relaciona com, né, outro temperamento ou mesmo com um melancólico. Entenda uma coisa, se o melancólico ele tem esse senso de perfeição do mundo, do entorno, esse desejo que as coisas sejam perfeitas. Então, uma dificuldade que ele tem, como você disse, é esse elogio, elogiar o outro, porque o nível dele de percepção do mundo, a expectativa é muito alta. Isso é natural, não é algo que ele simplesmente fala: eu quero ser assim, mas acontece. Então, se você tem como linguagem de amor a palavra de afirmação, lembre-se que esse é um desafio do melancólico, que ele precisa treinar, você precisa ajudá-lo a treinar, isso precisa estar muito claro para ele, para que você, ao expressar essa necessidade, ele possa exercitar isso mais no dia a dia, porque senão o risco de você se frustrar é muito grande, porque a tendência é a crítica vir em primeiro lugar. Então, pontos que um casal de melancólicos vão precisar trabalhar: a comunicação, como uma comunicação aberta, né? Sentarem, conversarem. Eu costumo dizer em mentorias para mulheres melancólicas que elas podem começar a escrever, né? Normalmente, melancólicos têm uma tendência a serem bons escritores. Então, escreva o que você gostaria de falar. Se é uma mágoa, escreva. Coloque no papel aquilo que te magoou, aquilo que você gostaria que fizessem juntos, para que você possa externalizar e comunicar com o seu cônjuge, né? Então, não só isso, mas exercite as palavras de afirmação. Aprenda a elogiar e aprenda também a dar risadas, né? A brincar diante das dificuldades, dos erros que acontecem, porque eles vão acontecer. Né? Essa leveza para o melancólico ela é muito importante ser exercitada. Por isso que o ambiente em que ele se coloca, de trabalho, o ambiente doméstico, aquilo que ele faz também para poder trazer essa leveza é muito importante, porque ele tem uma tendência a ser mais sisudo, ser mais cara fechada, a ser um pouco mais, né, ranzinza, talvez. Eu me lembro muito de um filme chamado O Pior Vizinho do Mundo.
É um filme muito bonito, muito desafiador de assistir também, mas ele retrata ali um universo de um personagem mais melancólico, Uhum. né? Ali, eu não lembro o nome do personagem em si, mas o ator é o Tom Hanks. Eu lembro que quando a gente assistia com a criança os filmes da A Era do Gelo, né? A gente ficava tentando ali identificar o temperamento dos personagens e o Manny, né? O Manny, é O Manny, verdade. a gente falou, não, o Manny é melancólico. Mas é muito interessante. Trazer essa leveza para o relacionamento ajuda muito os melancólicos. Então, como que você traz oxigênio para a Terra? A gente já falou quem que é o elemento aqui, qual que é o temperamento simbolizado pelo ar? Não é o sanguíneo? Por quê? Porque o sanguíneo não se estrutura pela fala. Então, a fala pode ser um momento de cura, né, de libertação para os melancólicos, né? E Por mais que eles tenham dificuldade, mas a resposta pode estar exatamente em externalizar aquilo que está muitas vezes magoando ou uma perspectiva que não foi alcançada, né? E aproveitando que você citou aí o sanguíneo, e aí? E essa relação melancólico ou Ah, melancólica com o sanguíneo ou uma sanguínea? então, é um relacionamento que de opostos, né? É uma complementaridade clássica. Inclusive, a gente já até falou no episódio do sanguíneo, você pode até rever o sanguíneo, mas tende no início ser um relacionamento muito atrativo, né? O melancólico ali, introspectivo, dos ideais, do planejamento, o sanguíneo, Base, né? né? O A melancólico é a base base. estrutural, o sanguíneo dessa leveza, do otimismo, ou seja, trazendo aquilo que falta muitas vezes ao melancólico, essa alegria, essa vivacidade, vivendo o presente, né? Muitas vezes lidando com o erro de uma forma mais leve. Então, pode ser um relacionamento que vai dar certo, né, Samuel? O problema é quando o olhar do melancólico foca apenas nos desafios do sanguíneo e que tem, né, essa dificuldade muitas vezes de foco, às vezes a volatilidade, A né, a organização ou a a desorganização, né? desordem material, que é muito comum, é uma tendência dos sanguíneos, porque o sanguíneo ele se organiza o quê? No campo das relações. Então, essa capacidade de aprender a lidar com esses desafios. A questão é, quando a mulher é a melancólica e o marido é o sanguíneo, o grande desafio é ela não se tornar a mãe do marido, né? Isso é muito Exatamente, crítica, né? exatamente. É muito parecido com essa relação colérica e fleumático, né? Quando a esposa é Sim. colérica, o marido fleumático. A mesma coisa quando a esposa é melancólica e o marido é sanguíneo, esse risco ele acontece, porque o sanguíneo ele pede esse limite o tempo todo. E se Uhum. tem uma coisa que o melancólico sabe entregar, é o limite, é a organização. Então acaba que ele pode entrar nesse lugar de ficar ali meio submisso, né, às ordens, orientações da melancólica. O contrário Uhum. também, mas em um aspecto, eu diria, que gera mais conflito, a melancólica com o sanguíneo costuma ter um Uhum. pouquinho mais de dificuldade. Mas é aquela coisa, o melancólico ele precisa desse refrigerar, igual você mencionou, Uhum. desse ar, dessa leveza no seu universo. Então, se você é melancólico, se você é melancólica e o seu parceiro é sanguíneo, a sua parceira é sanguínea, né, comece a olhar para ele de uma outra forma, admirando justamente essa expansão, Uhum. porque o melancólico ele tem um potencial incrível de Sim. produção, de realização, de movimento, mas ele precisa de estímulos muitas vezes externos que o ajudem a sair da caverna. Exatamente. Bom, e a gente já falou nos outros episódios, mas vamos falar aqui rapidamente, né? Fleumático com melancólico, a gente tem então dois temperamentos introvertidos. O fleumático vai ser o temperamento da adaptabilidade, né? Um temperamento mais flexível, o melancólico da estrutura. Mesmo introvertidos, então eles têm aportes diferentes, né? Em relação a isso, um úmido, outro mais seco. Pode dar muito certo, né? Esse relacionamento. O grande desafio é a comunicação, né, Samuel? Do fleumático com o O melancólico, né? fleumático ele é muito bom de conversa, né? Ele é bom de conversar, ele gosta da interação. A Uhum. dificuldade do fleumático é em receber crítica, cobrança. Como o Sim, melancólico é muito bom de cobrar, é verdade. isso às vezes trava o Uhum. fleumático. Se é um homem fleumático, isso corre o risco de embotá-lo, né, de fazê-lo ficar cada vez mais recluso e isso não ajudar no progresso, na Uhum. evolução. Então, tudo passa também aí pela forma e o estilo de comunicação que esse Uhum. melancólico aprende a desenvolver para estimular ou não o seu parceiro. E uma estratégia aqui para fleumáticos e melancólicos é irem ao restaurante, né? Olha que ambiente mais agradável, irem juntos, sei lá, ir tomar um sorvete, tomar um café, para que vocês estejam num ambiente que desenvolva, né, que favoreça
ali uma comunicação aberta para que vocês estejam colocando ali os pingos nos is, né? Porque ambos tendem a ter a tendência, às vezes, a serem introvertidos e a não, muitas vezes, falar, né, Samuel? Você já viu isso também, né? E a tomada de decisão. São temperamentos que demoram, às vezes, a tomar decisão. O fleumático tende a delegar muito. Sim. E o melancólico tende a demorar muito em se posicionar. Então, às vezes, quando é uma situação que demanda um posicionamento rápido, uma decisão, uma oportunidade que apareceu, se demorar muito, o trem passou e eles perderam aí essa oportunidade. Ah, então fica a dica. E a última interação aqui, que a gente também vai relembrar, mas vale lembrar, volte lá no episódio do colérico, tá tudo explicadinho, mas vamos passar aqui rapidamente ao melancólico com o colérico, né? Então a gente está falando agora de 2 temperamentos de estrutura. Então a gente tem o fogo e a terra, um é extrovertido, quente, e o outro introvertido e silencioso, né? Qual que é o desafio de um melancólico se relacionando com o colérico, Samuel? Olha só, é interessante porque essa configuração ela também não é muito comum. Ela acontece, mas ela não é muito comum. Por quê? Ambos têm um grau de crítica, né? de disputa, às vezes por liderança também. O colérico mais proeminente nesse desejo de liderar, de conduzir, e o melancólico mais teimoso, assim. Ele tem algo na cabeça, é desse jeito, eu não arredo o pé, e às vezes fica aquela guerra fria, né? Ou às vezes aquela guerra quente, porque o colérico ele tende, né, a externar, a falar, e, de certa forma, assim, de um ponto de vista de evolução, de maturidade, é um casal que tem um potencial incrível. Sim. Porque o colérico, ele tende o quê? A expansão. Ele tende a abrir a floresta no peito. Então, a forma como esse melancólico se coloca nos bastidores, muitas vezes, pode ser um apoio importante para que juntos, eles como equipe, eles possam crescer, avançar. Em projetos profissionais, em projetos sociais, em projetos, às vezes, ministeriais, né? Ligado a alguma igreja, por exemplo. Então, pode funcionar muito bem se eles aprenderem a estabelecer um inimigo em comum. Fora da relação, não um contra o outro. Exatamente. Bom, e aqui a gente então finaliza a série dos temperamentos no amor. Nós esperamos que vocês tenham aproveitado, gostado, né, desse conteúdo. Não esqueçam de curtir, né, de dar um like, seguir aqui o nosso canal e encaminhar para 3 amigos que vocês acreditam que vão se beneficiar com esse conteúdo aqui do nosso canal. Aproveito para poder dizer que nós deixamos aqui no link da descrição um teste. Se você nunca fez um teste de temperamento, tem dúvidas aí, imagina qual é o seu temperamento ou o temperamento do seu marido, da sua esposa a partir dos episódios dessa série, mas não tem certeza, clica aqui. Nós vamos encaminhar para você um teste para que você tire aí essas dúvidas também. Lembrando uma coisa importante, os temperamentos não servem para marcar, para carimbar na testa ou para justificar erros. Eles ajudam a explicar comportamentos naturais, não é, Nayara? Os temperamentos revelam tendências, mas não selam destino. O destino está nas suas mãos. Exatamente. Um forte abraço e até o próximo episódio. Até lá.